Opa! E aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre como as eleições norte-americanas influenciam direta e indiretamente o Brasil. No dia 3 de novembro de 2020, o mundo saberá quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, fato extremamente importante para a geopolítica mundial, pois esse país continua influenciando mercados e relações internacionais fortemente. Mais de 60 milhões de pessoas já votaram, a maior parte pelo correio, para evitar o risco de contrair a Covid-19. A pandemia, aliás, deve ser o definidor de uma das campanhas mais polarizadas da história dos Estados Unidos. Por mais que diversos candidatos concorram nas eleições do país, normalmente só dois possuem uma chance real, o candidato republicano e o democrata. Por parte do republicano, temos concorrendo o atual presidente Donald Trump, e por parte do democrata, Joe Biden, que inclusive, segundo pesquisas recentes, teria uma vantagem e seria o possível vencedor das eleições. Contudo, como podemos lembrar em 2016, temos que tomar muito cuidado com as pesquisas. Enfim, a proposta desse vídeo é de entender o atual cenário político americano, focando em sua relação com o Brasil e como os dois candidatos podem influenciar nas relações entre esses dois países. A chegada ao poder de Jair Bolsonaro em 2019 marcou um ponto fundamental na política externa do Brasil. Pela primeira vez desde a redemocratização, o país escolhia ter como aliado prioritário e referencial os Estados Unidos. Bolsonaro e Trump partilham do posicionamento ideológico de direita, e o conservadorismo nos costumes e o estilo populista online de fazer política. Dado o investimento feito pelo Brasil em uma relação privilegiada com os norte-americanos, o resultado da atual disputa entre Trump e Biden é visto como crucial para o futuro da relação entre os países e para o sucesso das apostas feitas pela gestão Bolsonaro. O ocupante da Casa Branca nos próximos 4 anos terá papel fundamental em diversos setores, como no avanço de um acordo de comércio entre os países, a entrada do Brasil na OCDE, questões de meio ambiente e também políticas migratórias. Caso a reeleição do republicano Donald Trump não for confirmada, é bem provável que algumas pautas se agravem para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Toda a política externa do Bolsonaro é ancorada nos eixos de relação preferenciais com a figura pessoal de Trump, e não necessariamente o governo norte-americano. Então, uma vez que o atual presidente americano pode sair do poder e a oposição chegar à Casa Branca, isso pode implicar em um asfixiamento e um significante isolamento da política externa brasileira no sistema internacional. Por isso, a vitória de Joe Biden pode significar um desafio para a ala ideológica do bolsonarismo, que olha para os Estados Unidos como um parceiro privilegiado, fazendo concessões unilaterais e replicando posicionamentos de política externa de Trump, com relação à OMS e à China, por exemplo. As eleições dos Estados Unidos serão o principal divisor de águas para a política externa do governo de Jair Bolsonaro. Uma vitória de Trump será duplamente celebrada em Brasília. Ela representa o triunfo não só da estratégia de alinhamento incondicional a Washington, mas também o modelo populista de direita que chegou ao poder ao redor do mundo. Em seu governo, Bolsonaro fez apostas arriscadas na relação com os Estados Unidos, em troca de promessas incertas e demonstrando lealdade incondicional ao presidente Trump, chegando a militar abertamente por sua reeleição. Isso, claro, pode ser recompensado num segundo mandato do norte-americano, mas não há qualquer garantia de que esses benefícios venham. Até aqui, as sinalizações dos Estados Unidos mostram poucos resultados concretos. Por outro lado, a simpatia declarada por Trump, além das posições polêmicas sobre temas como o meio ambiente e pandemia, certamente afastarão o nosso governo de uma eventual presidência de Joe Biden. Nenhum mandatário brasileiro tinha buscado interferir tão abertamente em eleições estrangeiras como o Bolsonaro. Para os brasileiros que gostariam de morar nos Estados Unidos, quem ocupará a Casa Branca também decidirá como será o processo burocrático. A tendência é de que o atual presidente seja mais duro com os latinos. Se Trump ganhar a eleição, já sabemos que ele tem sido duro com a imigração. Dessa maneira, Trump continuará com muita burocracia, tendo em vista que atualmente o tempo de resolução dos casos tem alta de recorde, mostrando a rigidez que os republicanos demonstram a políticas migratórias.
Contudo, caso Joe Biden ganhe, uma mudança considerável pode ocorrer, com uma possível reversão de muitas dessas políticas burocráticas. É bem possível que o democrata tente reduzir o tempo de resolução dos casos, na tentativa de criar um ambiente mais flexível e generoso para os imigrantes. Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. De lá para cá, os norte-americanos têm perdido muito espaço nesse campo, e se tornou um consenso entre empresários norte-americanos e brasileiros que a relação comercial ficará estagnada no atual patamar se os governos de ambos os países não se moverem para retirar barreiras, tarifárias e não tarifárias, das negociações. Porém, a chegada de Bolsonaro ao poder mostrou uma vontade política de mudar essa situação. Assim, foi muito falado de um acordo de livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Mais de um ano depois, Brasil e os Estados Unidos fecharam em outubro de 2020 o que tem sido chamado pela imprensa americana de mini acordo comercial, pois o pacote está muito longe da ambição de um tratado de livre comércio. A preocupação dos setores produtivos era de que o processo eleitoral americano pudesse colocar a perder quase 24 meses de negociações intensas. O documento final foi assinado 2 semanas antes do dia da eleição. Então, caso Trump vença, serão retomadas as negociações de um ponto mais avançado. Se Biden vencer, um patamar mínimo já está estabelecido. Os norte-americanos são pragmáticos e reconhecem a importância das relações comerciais com o Brasil. Contudo, os empresários sabem que o clima político com os democratas não é um dos melhores. Em meados de 2020, quase todos os parlamentares democratas da Comissão de Orçamentos e Tributos da Câmara Americana assinaram uma carta se dizendo contrários ao avanço de qualquer pacto comercial mais abrangente para o Brasil. Caso se reeleja, Trump deve manter a cadência entre as concessões ao aliado da América do Sul. Se Biden for vencedor, o setor empresarial aposta em instabilidade na relação, ao menos no curto prazo. O democrata não é visto como alguém que irá queimar pontes com Bolsonaro, ainda que provavelmente a expansão delas não deve ocorrer no mesmo ritmo que vinham ocorrendo com o governo Trump. Em nome do estreitamento da amizade entre Trump e Bolsonaro, o Brasil aumentou a importação de trigo e etanol no país e aceitou restrições na exportação de chapas de aço brasileiras pelos norte-americanos. Além disso, foram ao campo juntos ao G7 defender o Brasil em agosto de 2019 de uma reprimenda pública pelas queimadas na Amazônia, que poderia desencadear em sanções econômicas de nações europeias contra a produção agrícola brasileira. Em setembro de 2020, no debate televisivo contra o oponente Donald Trump, Joe Biden citou a devastação da Amazônia brasileira e afirmou que, caso eleito, lideraria a criação de um fundo global de 20 bilhões de dólares para que o Brasil preservasse a floresta. Assim, o democrata se demonstra muito mais preocupado com o meio ambiente em comparação com o republicano, dando uma atenção especial para o Brasil. Caso o fundo para o Brasil não funcionasse, Biden disse que poderia aplicar sanções econômicas contra o país. O governo Bolsonaro, por sua vez, reagiu à afirmação acusando o democrata de atacar a soberania brasileira. Semanas mais tarde, Biden chegou a dizer que as mudanças climáticas são uma ameaça existencial aos Estados Unidos, podendo colocar Brasília e Washington em um desentendimento. Para evitar que isso aconteça, é bem possível que o Bolsonaro modere o tom de sua então estridente e controversa política externa, mostrando que o setor do meio ambiente pode ter uma mudança relevante caso o candidato democrata vença. Em janeiro de 2020, o Brasil recebeu o endosso formal dos Estados Unidos, a sua candidatura a um membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o grupo dos países desenvolvidos. A OCDE, atualmente, com 37 países, é um fórum internacional que promove políticas públicas, realiza estudos e auxilia no desenvolvimento de seus membros, fomentando ações voltadas para a estabilidade financeira e aprimoramento dos índices de desenvolvimento humano. Os americanos possuem peso suficiente para equilibrar eventuais resistências europeias à entrada do Brasil na organização, e por isso o apoio do país era considerado central para o sucesso da investida nacional. O ingresso do Brasil na OCDE geraria efeitos positivos para a atração de investimentos nacionais e internacionais. Contudo, observadores da OCDE têm expressado preocupação tanto com o desenvolvimento da pandemia do coronavírus no Brasil, com um número considerado alto de mortes, como os aparentes retrocessos ao combate da corrupção durante a gestão Bolsonaro. Nesse contexto, o apoio americano se torna ainda mais importante. E a princípio, ele está assegurado se Trump se reeleger.
Mas caso Biden vença a disputa, não há garantias de que a negociação seja cumprida. Durante o governo Bolsonaro, o Brasil fez uma série de mudanças em seus posicionamentos geopolíticos históricos. Na ONU, abandonou a postura de condenar o embargo econômico americano a Cuba. Sugeriu que seguiria os Estados Unidos e levaria a embaixada do país em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, em uma afronta aos palestinos, que disputam o controle da cidade com os israelenses. E garantiu que só faria negócios tecnológicos com países que respeitassem a segurança de dados e a soberania brasileira. Todos esses movimentos marcam o atual alinhamento ideológico e militar que o Brasil tem com os Estados Unidos. A disposição do atual governo brasileiro fez com que Trump anunciasse no ano passado o Brasil como seu aliado preferencial extra-OTAN. Para o Brasil, isso significa vantagens de acesso à tecnologia militar americana. Bolsonaro demonstrou apoio a Trump em sua postura de enfrentamento aos regimes de Nicolás Maduro na Venezuela. E esse ponto também é de grande importância para Biden e os democratas, em dois raros exemplos em que os dois políticos tendem a concordar. Embora com estratégias diferentes, é esperado que caso Biden vença, seja mantido o enfrentamento com a China e a pressão para que os aliados dos Estados Unidos limitem a influência das empresas chinesas. Joe Biden também busca seguir soluções que possam destituir o governo de Maduro e, posteriormente, estabelecer eleições democráticas na Venezuela. Apesar da forte retórica do presidente Bolsonaro contra Biden, recentemente o embaixador brasileiro em Washington, Nestor Foster Jr., afirmou que, independentemente de quem vença, o Brasil vai continuar a manter boas relações com os Estados Unidos. Uma relação pragmática e não tão hostil entre os países, mesmo com a vitória de Joe Biden, é possível, mas pode ser complicada pela relação de Bolsonaro com Trump. Embora uma vitória de Biden vá levar a uma postura mais dura, é possível que ela nem seja tão dura quanto a europeia, já que a maior preocupação de Biden é a crescente influência da China no continente, e o governo Bolsonaro é visto como um possível aliado para conter essa influência. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiver gostado do conteúdo, por favor se inscreva no canal e deixe um like. No mais é isso, valeu!